Um, dois, três e... Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Desde já eu peço a você que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, assim você me ajuda a continuar a expandir esse canal aqui nas redes sociais, falando da palavra de Deus e também falando sobre coisas do cotidiano também. Então, desde já espalha aí para os seus amigos. Nós estamos no ar, estamos aqui nesse vídeo e eu quero compartilhar com você a história de um rei que é pouco conhecido na Bíblia, mas que a gente aprende coisas muitíssimo importantes para a nossa vida cristã, para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela sempre se renova, não é verdade? Ela sempre se renova e ela fala conosco de diversas formas. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 23, a partir do versículo 1. Diz assim o seguinte, deixa eu compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela. Eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada, que vai dizer o seguinte: no 7º ano, sacerdote Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Joanã, filho de Obed, Mazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zica. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda essa congregação fez aliança com o rei Davi na casa de Deus. Então Joiada lhes disse: eis que o filho do rei deve reinar, como o Senhor Deus falou a respeito dos filhos de Davi. Vamos parar por aqui, rapidinho, para a gente entender mais ou menos como essa história funciona. Ou melhor, o que estava acontecendo aqui. Para a gente entender, nós temos que olhar um capítulo antes, no capítulo 22. Ou até a gente pode dizer capítulos anteriores, né? Capítulo 21, capítulo 20. Por quê? O que estava acontecendo? Como a gente já viu em outros vídeos, né? Havia o reino de Israel, ele foi dividido depois que Salomão morreu. O reino do norte, as 10 tribos do norte, ficou o reino de Israel, e as tribos do sul, né, com capital em Jerusalém, ficou com a tribo de Judá, né, foi o reino de Judá, que foi a tribo de Judá mais a tribo de Benjamim, certo? E no reino do norte, o Israel escolheu os seus próprios reis, mas no reino do sul continuou obedecendo a linhagem de Davi. E o que acontece? O que estava acontecendo aqui era que o trono da linhagem de Davi foi usurpado, foi tomado, roubado, digamos assim. Por quê? Ora, Josafá, que era um servo de Deus, homem temente a Deus, você vai ver isso no capítulo 20, se eu não me engano, no capítulo 19 também, que vai contar toda a história do rei Josafá. Ele fez uma aliança com Acabe, rei de Israel, que era influenciado por Jezabel e tal. E um símbolo dessa aliança foi casar o príncipe herdeiro, né, seu filho mais velho, Jeorão, com a filha de Acabe e Jezabel, que se chamava Atalia, né, ou Atália.
enfim. E o que vai acontecer? Eles se casam e têm um filho chamado Acasias, né? E quando Jeorão morre, Acasias se torna herdeiro do trono também. Ou melhor, ele herda o trono e numa dessas alianças, como o laço sanguíneo de parentesco era muito próximo com o do Reino do Norte, com a linhagem do rei Acabe, vai acontecer que Acasias vai visitar o tio Jeorão, que havia sido ferido numa guerra, numa batalha contra os sírios, mas é emboscado por Jeú, que comanda um golpe de Estado e que acaba destronando os descendentes de Acabe, e nessa leva Acasias também morre, né? E o que vai acontecer? Se Acasias morreu, já não havia mais ninguém, já não havia herdeiros para pessoas que fossem aptas para reinar no trono de Judá. Então, o que acontece? Quando Atalia, mãe de Acasias, vê que o seu filho ele é morto, o que ela faz? Ela vai comandar um golpe de Estado. Ela vai, digamos que, comandar um golpe de Estado, vai fazer uma verdadeira chacina entre todos os descendentes homens do rei Davi e vai sair matando todo mundo. Como diz a expressão aqui no Rio de Janeiro, em Judá o cerol passou fininho. Né? Então ela vai matar todos, né? Mas para cumprir a promessa que Deus fez a Davi, um descendente, um dos filhos de Acasias, né? Um bebê, ele foi salvo, ele foi resgatado, né? Se você olhar ainda em 2 Crônicas, capítulo 22, um capítulo antes, você vai entender que, deixa eu ver aqui, compartilhar a tela de vocês, porque eu sempre gosto, essa é característica minha, sempre eu gosto de usar uma referência aqui para vocês darem uma olhada. Você vê aqui a história, né? Depois você tem a curiosidade de olhar em casa, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Você vai ver o seguinte, ó. Quando a Thalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Quando você pensa assim, caramba, acabou todos os descendentes de Davi. Só que tem uma promessa sobre Davi e sobre a sua linhagem. Porque é a partir da descendência de Davi que virá o Messias. Então, você percebe Deus agindo. Mas Jeozabeate, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e o escondeu. Assim como Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e ele não foi morto. Então, digamos assim, a tia de Joás, irmão do falecido rei Jeorão, cunhada de Atalia, para eu entender, escondeu o sobrinho. E ela era esposa de um sacerdote chamado Joiada. Né? Ela escondeu o herdeiro do trono, Joás. E ele não foi morto. Gente, aqui tem uma coisa muito curiosa aqui. Vou deixar isso aqui destacado. E aí teve aqui, Joás esteve com eles escondidos na casa de Deus durante 6 anos. E Atalia reinava no país. Então vamos lá. O reino de Judá, quando Atalia ela sobe no trono, é uma consequência de alianças erradas que Judá fez lá no passado.
Atalia, ela sobe no trono. Por quê? Porque Josafá, mesmo sendo servo temente ao Senhor, mesmo sendo homem de Deus, mas ele fez aliança com pessoas com quem ele não deveria fazer aliança. E isso, no final, vai trazer consequências terríveis para o reino de Judá, anos mais tarde. Josafá morreu, né? E aí você vai ver o quê? 9, 10 anos depois, né? Você vê Jeorão morre, que também foi um rei terrível, que a Bíblia encerra a história dele falando foi sem deixar saudade. Depois, Acasias reina só um ano e deixa um filho bebê, uma criança. E a Atalia assume o trono, e ela não era legítima descendente de Davi. Ela era uma usurpadora, e isso significa o nome de Atalia, né? Usurpadora. Né? Então, ela assumiu o trono, mas ela estava no lugar onde não deveria estar. Né? E todos sabiam que ali não era o lugar dela, mas ela estava lá. Né? Então, isso me chama aos olhos, porque a palavra de Deus falada, né, aqui, o nome Joás significa fogo de Jeová ou Jeová tem dado. Então, presta atenção no mistério que tem aqui. Você pode ver que aqui o inimigo, né, pode até ter o governo de alguma área da sua vida, pode até tentar te oprimir de alguma forma, em todos os aspectos da sua vida, mas o Senhor ainda tem uma promessa. O Senhor ainda tem um Joás aí, ó, escondido, que não sabe. Você não sabe. Ninguém sabia, mas aqueles que guardam o fogo do Senhor, que guardam o zelo do Senhor, que guardam a palavra de Deus, esconde o que? Da usurpação de Atalia. Atalia pode estar no trono, mas quem guarda o fogo de Deus, quem guarda a palavra, a promessa de Deus, no tempo certo, essa palavra, esse fogo vai ser revelado. Tá dando para entender? E você percebe, ó, que Atalia, ela governa durante 6 anos. Olha só os símbolos. Enquanto a usurpação governa no país, durante 6 anos, Joás estava lá, escondido. E ele estava escondido no melhor lugar. Estava escondido o quê? Na casa de Deus. Porque Atalia não temia o Senhor. Ela era adoradora de Baal. Então Baal não vai procurar nada na casa de Deus. Não tem nada lá para ele. Ele corre da presença de Deus. Mas o fogo do Senhor, ele estava onde? Na casa de Deus. Deus sempre tem algo escondido na sua casa. Um mistério que é só para aqueles que permanecem fiéis na sua palavra, na sua promessa. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. O Senhor, ele dá sempre um escape, né? E Deus não esqueceu da promessa feita a Davi. E eu falei, né, que no tempo certo haveria de se manifestar a promessa de Deus. E aí, capítulo 23 começa no 7º ano. No 7º ano, o sacerdote Joiada se animou. Olha aí, Jesus.
Chegou o tempo de Deus para a tua vida. Chegou o tempo de Deus para a sua família. Chegou o tempo de Deus para o Brasil. A Thalia pode estar no trono, mas o 7º ano vem. O 7º ano sempre chega. E na Bíblia, o número 6 significa um número de homem, né? Algo que está incompleto. Mas o 7 é o número da perfeição divina. É o número de algo completo, de algo ímpar, de algo singular, único, que só Deus tem para dar para a tua vida. E no tempo certo, na hora certa, na oportunidade certa, Deus levanta a joiada para liderar esse movimento de restauração. Olha só, Deus espera de nós um posicionamento. E aí você vê que o capítulo 23 começa com o posicionamento do 7º ano, o sacerdote Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de 100. Olha só isso. O movimento de restauração começou na casa de Deus. Você percebe que Deus, ele levanta um homem de Deus, um homem do Senhor, para liderar esse movimento de restauração, de colocar o rei de volta no seu lugar. E aí o Senhor, ele espera de nós o quê? Posicionamento. Posicionamento. Qual é o seu posicionamento diante das adversidades? É um dinheiro fácil? É, digamos assim, algo que transgride a lei de Deus? Você, qual é o posicionamento que você tem tomado diante de situações da vida? Às vezes você se vê desanimado, desesperado, mas Joiada se animou. Deus está falando para alguém aqui, né? Através desse vídeo, ânimo, se anime, suba, vá em direção ao que Deus tem falado para você, para sua vida. Ânimo, força, você vai conseguir. Aqui eu aprendo uma coisa muito importante. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui eu aprendo uma coisa muito importante. Quando as coisas ao nosso redor estão corrompidas, quando o reino está corrompido, quando o Estado está corrompido, quando todo o sistema está corrompido, a igreja, ela é a autoridade de Deus para trazer à luz a verdade, a palavra do Senhor. Né? Eu não estou dizendo aqui que você vai fazer uma revolução, não sei o que lá, que você vai liderar uma guerra civil. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de que as armas da igreja são as armas espirituais. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. A palavra do Senhor, ela é clara quanto a isso. E um homem que tem a autoridade do Senhor enfrenta qualquer rei terreno. Veja lá no Antigo Testamento Elias e Eliseu batendo de frente com os reis. E os reis respeitavam a autoridade desses homens. Porque eles viviam o que pregavam. Será que se
a gente olhasse hoje para a situação do Brasil, os homens que têm maiores renomes, né, mais midiáticos a respeito da Igreja Evangélica no Brasil, será que a gente teria como se espelhar nessas pessoas? Será que eles teriam realmente autoridade diante de reis, governadores e esses tipos de pessoas? Joiada tinha. Joiada tinha. E ele estava ali, ó, se posicionando, né? Se posicionando, e ali do lado desses homens de Deus, do lado dessas pessoas, para trazer de volta o fundamento, trazer de volta aquilo, ou melhor, preservar a promessa de Deus sobre não apenas o reino de Judá, mas sobre toda a terra. Joiada não sabia, mas eles faziam parte do plano de Deus não só para aquela geração, mas para toda a humanidade. Ele foi um instrumento de Deus para preservar a vida do herdeiro do trono de Davi. E nós, como reis e sacerdotes, chamados pelo Senhor nessa nova aliança, somos responsáveis por sermos guardiões da palavra de Deus e apontar sempre que a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, é quem deve reinar. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o rei de toda a terra. Não existem homens, não existem pessoas que possam deter isso. O reino de Deus não é um reino terreno, mas é um reino do céu. E nós, assim como Joiada, precisamos apontar sempre: Ele reinará, Jesus reinará. Amém? Deixa eu continuar aqui. O significado do nome Joiada é o Senhor sabe. O Senhor sabe. E Deus sabia que Joás fazia parte do plano do Senhor, do plano, né? Do plano de Deus para a salvação de toda a terra. Se você olhar em Mateus capítulo 1, Joás fazia parte ali dos descendentes da linhagem de Jesus. Tá? E a gente pode ver aqui que Joiada ele se alinha às pessoas certas. E aí a gente pode aprender uma coisa importante. Primeira coisa é que a gente precisa saber se aliar às pessoas certas. A gente tem que andar com pessoas que compartilham os nossos sonhos, que compartilham a nossa visão, que anda conosco, né? Que tem, digamos, os mesmos objetivos, ou objetivos próximos daquilo que a gente quer. Existe uma palavra de Deus, se eu não me engano, eu não me lembro se é Amós ou Osés, eu acho que é Amós, que Deus faz a seguinte pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, é necessário que você se aproxime de pessoas que te levantem, que te ajudem, que sejam parceiras, não apenas no ministério ou numa área espiritual, mas no trabalho, nos seus relacionamentos, em tudo. Amém? E aí, Joiada ele tinha consigo o propósito de que era o filho do rei, era o descendente de Davi que deveria governar. Ele estava trabalhando não para ele, mas ele estava trabalhando para alguém maior do que ele. Ah, mas era uma criança. Mas
Joiada, ele entendia o seguinte: ora, eu preciso preservar a palavra de Deus falada ao meu povo, aos meus antecedentes, antepassados lá atrás. Eu preciso preservar isso, eu preciso preservar esta palavra. Por isso que ele escondeu. E no momento certo ela veio à luz. Amém? E aí sim, quando nós temos a certeza de um propósito, a certeza do propósito de Deus, né? Ao alinhamento. Deus se encarrega de colocar tudo no seu lugar, né? Amém? Aleluia. Todo mundo aí. Quando a gente tem certeza do nosso propósito, Joiada não era chamado para ser rei, ele era chamado para ser sacerdote. O trabalho dele foi abrir caminho para Joás. Quando o fogo do Senhor ele está no seu lugar, Deus se encarrega de fazer o resto. Porque tudo deu certo. Todos estavam ali no mesmo propósito, em unidade, cada um no seu devido lugar. E aí a gente precisa ter a noção do nosso propósito e do que Deus nos chamou para ser. O que Deus chamou para você ser? O que Deus chamou para você ser? Essa é a hora de você entender o que Deus chamou para você ser nele. Por quê? Opa, até me empolguei aqui. Por quê? Porque Deus, ele nos usa do jeito que nós somos, para a glória dele, para o propósito dele, no seu lugar. Então, tenha isso em mente. Vamos abrir caminho, sermos aqueles que permitem que o Senhor seja, em primeiro lugar, a prioridade na nossa vida. Amém? Essa só foi a primeira parte da história do rei Joás. No nosso próximo vídeo, falaremos sobre a segunda parte, que é Joás no trono, como rei. Como é que foi o reinado de Joás? Foi bom? Foi mal? Foi ruim? Amém? Deus te abençoe. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo.